Então, oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live, nossa live da semana. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho do brigadeiro, nosso brigadeiro maravilhoso, né? Mas antes de falar aí do nosso brigadeiro, eu vou entrar aqui um pouquinho no assunto de recheio, só para deixar claro aí algumas coisas, né? Que a gente precisa saber aí antes de montar um bolo. E depois nós vamos fazer um brigadeiro bem gostoso aí de manjericão, para quem não conhece, bem diferente, né, do que a gente está habituado aí. E na sexta-feira eu vou montar aí uma tacinha com esse brigadeiro com morangos, já que a nossa live vai ser aí com de chantilly na sexta, então eu vou aproveitar já para fazer essa taça aí com chantilly também, né? Pra gente incrementar. Então vamos começar aí, tem alguma coisa para falar? Bom, vamos começar então. Então vamos falar um pouquinho aí dos recheios, né? Então quando a gente pensa em recheio, nós temos que pensar para que tipo de bolo que a gente quer. Então nós temos alguns tipos de recheio que a gente conhece, né? Mas que nem sempre alguns recheios dá para utilizar com algumas massas de bolo, né? Então eu sempre falo que recheio leve a gente tem que usar com massa leve. E recheio pesado a gente usa com massa pesada, né? Já falei aí várias vezes. E o que é a massa leve? A massa leve é aquele tipo de massa genoise, né? Que é o pão de ló aí. E chiffon, massa chiffon, que são massas aí feitas pelo método espumoso, que faz aí a aeração dos ovos, né? Que nem vai fermento muitas vezes nessas massas aí de pão de ló. E elas são massas com uma esponja mesmo, né? Bem levinhas. E nós temos a massa pesada, que é as nossas massas amanteigadas, né? Que tem mais estrutura por conta aí da grande quantidade de gordura que tem nessa massa, né? A massa à base de óleo também. E quando que a gente usa um recheio pesado? O que é um recheio pesado, né? Que a gente fala, um recheio mais estruturado. É o recheio à base do brigadeiro, nosso que a gente conhece, as ganaches, né? São recheios mais estruturados, mais pesados, porque se você for ver aí na composição, né, o leite condensado já é um recheio aí, um ingrediente aí mais denso, né, e ainda leva gordura, mais a manteiga, né, ou creme de leite, mais o chocolate. Então isso tudo e mais o ponto do brigadeiro que a gente chega, né, a gente consegue aí um recheio mais denso. O mesmo caso da ganache, né, que é feita aí com líquido, a emulsão de líquido com chocolate. E geralmente a gente usa o líquido como sendo creme de leite, né? Então a gente faz essa emulsão aí e consegue chegar aí numa consistência mais estruturada para massas mais estruturadas também. Depois nós temos aí alguns cremes, né, mousses, chantilly, que é considerado aí cremes mais molinhos, né, e mais leves, que a gente utiliza muito para massas leves, né, como a chiffon, genoise. Então esses cremes, nós temos aí os cremes da linha francesa, né, da confeitaria francesa, que nós temos aí o creme pâtissier, que é o nosso creme de confeiteiro, que é feito aí do que? De gemas, açúcar, leite, amido, né? Então assim, por mais que vai amido, ele fica ainda um creminho bem leve, bem molinho, né? Então ele não tem tanta estrutura para aguentar aí numa massa para colocar aí num bolo de massa estruturada, né? Para fazer bolos mais altos. Então é sempre utilizado em bolos mais baixos. E nós temos aí várias mousses, né, que a gente conhece, que também é recheio mais leve. Então a gente sempre utiliza com massa leve. Mas hoje nós vamos falar aí do brigadeiro, né? Só dei uma passada assim para vocês terem em mente mais ou menos o que é o recheio leve, o recheio pesado que a gente tanto fala, né? Certo? Certo.
Então vamos falar aí do brigadeiro. O brigadeiro é um recheio aí que a gente ama, né? Conhecido, é tradicional do Brasil, né? O brigadeiro. E esse brigadeiro, a gente conhece o brigadeiro tradicional, que é feito do leite condensado, sempre essa base, mais a gordura e mais o chocolate em pó, né? Então todo mundo aí já fez um brigadeiro, né? De panela, para comer de micro-ondas, para comer de colher, para enrolar. Todo mundo aí já testou algum dia fazer algum brigadeiro, né? E geralmente aí o que a gente conhece é esse brigadeiro com chocolate em pó, achocolatado, né? Que a gente fazia quando era criança, faz para as crianças em casa, que é o tradicional. Depois foram gourmetizando aí um pouco o brigadeiro, né? E elaborando outros sabores, né? A partir de uma base. Então ficou muito versátil, né? Então, para recheio, a gente acaba gourmetizando também, né? Deixando esse recheio mais sedoso, mais cremoso, porque é isso que a gente quer, né? Quando a gente pensa em recheio, a gente quer uma coisa cremosa, a gente não quer um brigadeiro, um recheio mais duro, né? Quando a gente corta o bolo, tá duro. Então, a gente tem que pensar aí na composição para ter um recheio mais de qualidade, mais saboroso, né? Então, quando a gente pensa em escolher aí os nossos ingredientes, a gente tem que pensar que vai o leite condensado, né? E geralmente um bom leite condensado aí tem 6% a 8% de gordura, tá? Na composição. Então, existem aí muitas marcas, né? E para você ter um bom leite condensado, tem na embalagem escrito ali a porcentagem de gordura. Então, você escolhe um bom leite condensado. Depois, nós temos outro ingrediente que entra ali no recheio, né? Que é a gordura, que pode ser a gordura entrar como o creme de leite, ou a manteiga, ou os dois juntos, né? Então, aqui, nessa parte da gordura do creme de leite, tudo vai depender da porcentagem de gordura que tem o creme de leite. Então, tem creme de leite aí de 17 a 20% de gordura, tem os cremes de leite fresco, né, que tem aí 30, 35, 50% de gordura, tem as nossas natas, né, que a gente conhece aí, que é um creme de leite fresco, né, e que tem aí uma porcentagem muito grande de gordura. Então, quanto mais gordura a gente tem no nosso recheio, no nosso brigadeiro, mais saboroso, mais cremoso, sedoso ele vai ser, tá? Então, a gordura ajuda também a não cristalizar esse brigadeiro, né? Então, a gordura aí é muito importante, tá? Então, a porcentagem que a gente vai utilizar aí na receita vai depender da quantidade de gordura que tem aí o creme de leite. Então, por exemplo, sempre vai uma lata, na minha base de brigadeiro para recheio, sempre é uma lata de leite condensado para mais ou menos 200 gramas de creme de leite. Porém, tudo vai depender aqui da porcentagem de creme de leite. Então, por exemplo, até 30% de gordura, se tiver o teu creme de leite, eu coloco um pouquinho de manteiga, tá? Para dar aí um brilho, para dar uma cremosidade a mais. E se tiver menos disso, eu coloco... Se tiver mais, né, eu não coloco a manteiga, por exemplo, tá? Ou diminuo a manteiga. Então, tudo vai depender aí da tua receita, tá? Mas a base é essa. E, então, você tem aí uma caixinha, por exemplo, de creme de leite para uma lata de leite condensado e você pode adicionar aí um pouquinho de manteiga, tá? Para dar mais essa cremosidade. Geralmente, as caixinhas, hoje em dia já tem, né? Caixinhas aí com mais de 20% de gordura. Já tem uma linha aí mais gourmet, né? Que tem aí 30% de gordura em alguns cremes de leite de caixinha. Mas na maioria é de 17 a 20%. Então, um bom creme de leite tem que ter aí nessa faixa, tá? Pelo menos 20% de gordura, tá? Depois a gente entra, em vez de colocar o chocolate em pó, a gente vai colocar o chocolate em barra, né? Que também dá mais uma cremosidade aí pro recheio. Então, deixa aí um recheio de maior qualidade, né? Lembrando, né, que aqui nós estamos falando de chocolate nobre, né? A gente não tá falando
de chocolate fracionado, né? Que na verdade não é chocolate, né? Aquela cobertura fracionada que a gente vê não é chocolate, tá? Aquilo lá é uma gordura de uma cobertura sabor chocolate. Então, para ser chocolate, tem que ter uma porcentagem aí de sólidos de cacau no chocolate, tá? Então, a gente utiliza aí, dependendo do chocolate, também de 50 a 150 gramas. Então, se eu tenho um chocolate aí com uma porcentagem de cacau muito alta, eu tenho que colocar um pouquinho menos de chocolate, né? Se eu tenho chocolate ao leite, né, vai mais chocolate, então tem que ter esse equilíbrio na receita, tá? Pra ficar aí uma receita, um brigadeiro gostoso, cremoso, né? E nós temos aí alguns pontos, né, que a gente consegue chegar aí no brigadeiro. Então, a gente tem 4 estágios de pontos de brigadeiro. O primeiro deles é a cobertura, né, que a gente faz aí uma cobertura mais mole, aquela cobertura que a gente utiliza aí para bolo de chocolate, bolo de cenoura, né, que a gente ama fazer, que é o primeiro estágio. Depois a gente tem o ponto de recheio, que eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. E depois a gente tem o ponto de bolear, que é aquele que já desgruda todo da panela, né, que vai pra gente fazer aquele docinho que passa no granulado. E depois a gente tem, depois do ponto de bolear, o ponto de bala, né, que daí já fica aí a bala de brigadeiro. Passou disso, já não tem mais brigadeiro, aí já queimou, já estragou, né? Então, são basicamente esses 4 estágios, tá? E é isso, então, para vocês terem uma base, né? A gente sempre utiliza isso aqui, tá? Como base, e daí daqui você pode criar aí inúmeros tipos de brigadeiro, né? Inúmeros sabores de brigadeiro. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês um brigadeiro de manjericão, né? Que é diferente, uma coisa que nem sempre todo mundo já viu, né? Que todo mundo gosta. Pensa em manjericão, a gente pensa só em coisa salgada, né? Mas dá pra adaptar aí em doces e combina muito com morangos, tá? É uma combinação muito maravilhosa. E às vezes quando a gente come, a gente nem sabe que é manjericão, tá? Quem não vê fazendo, quem não sabe, vai sentir o gosto e vai ficar pensando ainda o que é, tá? Não consegue às vezes identificar. Então fica bem gostoso. Eu tô usando aqui o creme de leite 30% de gordura, tá? E mesmo assim eu ainda vou utilizar um pouquinho de manteiga, tá? Esqueci de pegar um negócio, peraí. Aqui, chocolate. Eu separei ali pra pegar e esqueci. Bom, então antes de começar o brigadeiro, o que eu fiz aqui na panela? Eu peguei umas folhinhas de manjericão, tá? Coloquei, aqui é a técnica de infusão. Eu peguei o creme de leite, coloquei, esquentei com as folhinhas de manjericão e deixei aqui para ele pegar esse gosto, tá? Mostra pertinho como tu colocou ali dentro na panela. Ah, tá. Ó. Então eu deixei aqui descansando para ele pegar esse gosto, tá? Então eu fervi um pouquinho, só assim, criar umas bolinhas, né? E deixei ali esperando uns 10 minutinhos, tá? E você utiliza ou de caixinha ou creme de leite fresco para fazer essa infusão, tá? O creme de leite de lata, ele não é aconselhável porque ele vai talhar, tá? Ele não aguenta aí temperaturas elevadas. Então, você utiliza o de caixinha ou o creme de leite fresco, tá? Então, eu vou ligar aqui... Não vou ligar, vou tirar primeiro Ele já ficou aqui pegando o sabor e agora eu vou tirar essas folhinhas de manjericão aqui de dentro. Só para pegar o gosto. Eu tô fazendo aqui meia receita, tá? Porque meia eu já fiz.
leite condensado, tirei as folhinhas, né? Aí eu já coloco o leite condensado. E a manteiga. Lembrando que nós temos agora, gente, deixa eu falar, um canal no Telegram, tá? Então, quem quiser, eu tô colocando sempre as receitas lá. A gente criou essa semana. Então, as receitas eu tô colocando aos poucos, né? Conforme eu vou fazendo aqui as coisas, eu vou colocando as receitas lá, tá? Então, é legal vocês se inscreverem. É DB Cake, tá? Então, procura lá, que a receita até do brigadeiro já está lá. Depois a gente vai disponibilizar o link, né? Depois nós vamos disponibilizar o link, que vai ficar na minha bio, no Instagram, no Facebook, que daí você vai clicar e vai direto pra lá, tá? Mas assim que tiver isso pronto, a gente avisa. Eu vou ligar aqui. Ver se tá certo. Ah, tá. Então, já liguei aqui e vou colocar o chocolate, tá? Chocolate branco. Então, vou esperar aqui derreter, né? A manteiga, o chocolate. Certo é passar sempre numa peneira, tá, gente? Antes de o creme de leite para deixar a folhinha na peneira, mas eu não passei agora, aí a gente vai achando às vezes algum pedacinho de folha. Então, o ponto do recheio, o ponto que a gente chega aqui na panela com o recheio, é o mais importante, na verdade, né? Do que a própria receita em si. Porque se você for ver aí, você vai encontrar receitas diferentes, né? Aí na internet. Então, tem inúmeras receitas aí de brigadeiro. Mas o mais importante é o ponto que a gente consegue chegar para ter um ponto de recheio. Para não ficar aquele brigadeiro duro, né? Então, com essa base, você consegue fazer vários outros brigadeiros. Então, por exemplo, de ervas assim, né? A gente tem também o hortelã, que é legal fazer. Tem gente que coloca já, faz a folha junto, né? Aqui, não faz essa infusão, né? Que eu fiz. Coloca junto para ir mexendo aqui com o brigadeiro. Eu prefiro fazer essa infusão porque eu acho que o sabor fica mais suave, tá? Então aqui tá derretendo ainda o chocolate. O
O chocolate branco, na verdade, é meio opcional, né? Mas eu gosto porque dá um toque a mais aí no brigadeiro. Dá pra fazer sem o chocolate branco. Então, o brigadeiro eu sempre faço em fogo médio, né? Mexendo sempre. Essa espátula aqui que eu tenho, essas espátulas assim de silicone são as melhores, tá? Pra fazer recheio. Porque elas conseguem pegar todo o cantinho da panela e elas são maleáveis, né? Então, evita que o brigadeiro queime, né? E principalmente o brigadeiro branco, que a gente às vezes vê aquele... A gente vê ali grudando, né? Fica às vezes uns pontinhos de queimado, então isso evita. A quantidade de gordura que você coloca no brigadeiro tem que também ter limite, né? Porque senão você vai ver aquele brigadeiro, na hora que descansa, soltar aquela gordura. Então não pode, tá? Ó, tá bem líquido ainda, tá vendo? E assim, sempre que você for fazer, lembrar de ter uma panela com um fundo mais grosso, né? Porque o fundo muito fino também ajuda a queimar o brigadeiro. O cheirinho tá bom já. Então é bom para esse recheio, né? Para fazer sobremesa, para fazer recheio de bolo. Então sempre mexendo, né? Dá para fazer também no micro-ondas, tá? Só que daí você vai ter que ir colocando de minuto em minuto até chegar no ponto. Eu gosto de fazer na panela, porque daí eu vou controlando aqui. Já tá começando a engrossar. Engrossando, ó. Tá vendo como ele já tá caindo mais em blocos, né? Então é que como tem pouco, ele vai mais rápido.
Hoje em dia existe um monte de tipo de brigadeiro, né? Brigadeiro de parmesão, brigadeiro de gorgonzola. Estão se fazendo muito agora. Então eles estão assim gourmetizando mesmo, né? Criando novos sabores, novas experiências gastronômicas. Ó, aqui tá caindo em bloco, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Então assim, aqui já praticamente chegou no ponto. Então quando o brigadeiro, deixa eu diminuir o fogo aqui. Quando o brigadeiro começa a cair assim em bloco, ó, já tá bom, tá? Para recheio. Então tava caindo bem líquido, né? Da minha espátula. Deixa eu dar uma mexida aqui. Então, agora, ó, tá caindo em blocos, tá vendo? Então já tá pronto, tá? É rapidinho, ó. Deixa eu ver se dá. Ou quando você passa, não sei se dá pra ver. Quando você passa a espátula assim, ó, ele forma esse caminho, tá vendo? Então já tá pronto, ó. Tá caindo em blocos, já tá pronto o brigadeiro, tá? Aí eu desligo, né? Ó. Não é aquele brigadeiro que desgrudou da panela, tá? Ó, pode ver, não é aquele brigadeiro, tá? Ó, que a gente vê desgrudando todo da panela, né? Não é, tá? É um brigadeiro que a gente faz assim, ó, ele vai vindo em blocos, tá vendo? Esse é o ponto para recheio, tá? Então eu venho aqui, raspo toda a panela, ponho um pote, uma travessinha para esfriar, né? E tampo com papel filme. Ó, ficou bem. Então agora, pega o papel filme ali também. Então eu venho aqui só para tampar com um filmezinho, né? Aquele plástico. Eu já tenho outro aqui para mostrar para vocês. Então eu venho aqui, ó, porque ele cria uma película se você não colocar o plástico juntinho aqui do brigadeiro, tá? Então ele tem que descansar esse recheio para ele chegar no ponto para rechear. O filme tem que encostar no brigadeiro. Pode botar aqui. Tem que encostar no brigadeiro, tá? Porque senão ele vai criar tipo uma películazinha em cima, vai ficar ruim. Tipo uma nata, tá? Então você colocou assim, deixa descansar, tá? É um produto que tem aí grande durabilidade. Pode ser congelado, tá? E descongelado. Então você coloca aí no congelador. Quando você quiser usar, você passa ele para a geladeira e depois você retira em temperatura ambiente para ser utilizado, tá? Então é uma durabilidade bem longa. Na geladeira ele vai durar uma semana, tá? Ou até mais, porque a gordura e o açúcar, eles dão durabilidade ao produto, tá? Então, ó, olha aqui o ponto para recheio, tá vendo? É bem maleável, bem molinho. Então ele fica nesse ponto. O bom é descansar em temperatura ambiente, né? Se você vai utilizar no mesmo dia, senão você pode colocar na geladeira e quando for utilizada, aí você deixa na bancada para tirar, ficar mais molinho, né? Porque na geladeira vai ficar mais consistente, tá? Então, ó, esse é o ponto do brigadeiro para recheio, tá? Uma delícia. Tudo certo? Ai, tudo bem? Então é isso, gente.
gente, vão lá no Telegram, se inscrevam lá, tá? Pra pegar a receita, que tá tudo lá especificado certinho, a quantidade dos ingredientes, para quem vai utilizar o creme de leite fresco ou de caixinha, tá? Já deixei bem certinho lá. E essa de manjericão vai estar lá a receita? Não, já tá lá, tá? De tá. manjericão. Essa receita aqui, tá bom, gente? Então, muito obrigada e até sexta-feira.